Essa questão diz o seguinte: para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Então nós temos aqui uma questão teórica sobre queda livre e leis de Newton. Bom, para começar essa questão, deixa eu fazer um desenho para ajudar na interpretação. Pronto. Então, o que nós sabemos aqui? Olha, essa moto vai terminar o caminho dela e vai começar a cair fazendo uma parábola, como nós já sabemos que as coisas caem num lançamento horizontal, fazendo esse formato daí de parábola. Legal. A grande questão aqui é o seguinte: qual que vai ser a aceleração vertical dessa moto nessa queda livre? Então, olha só, o movimento dessa moto tem 2 componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Por isso que ela cai fazendo uma parábola. Se não fosse pela componente horizontal, essa daqui, ela cairia em linha reta para baixo. E se não fosse pela componente vertical, ela nem cairia, ela seguiria em linha reta. Então, a composição dessas 2 componentes produz esse movimento em forma de parábola. Nosso interesse aqui está nessa componente, porque ela é responsável pela queda em si, beleza? Então, essa componente vertical, deixa eu chamar de AY, que é a aceleração na direção Y, e a horizontal de AX, apesar de que eu nem vou usar a horizontal. Aí a questão aqui é a seguinte: quanto que vale AY? Bom, nota o seguinte, deixa eu escolher um referencial, vou escolher assim, olha, tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para a direita também é positivo. E aí, tudo que aponta para a esquerda vai ser negativo e tudo que aponta para baixo também vai ser negativo. Tá legal? Então, olha só. Nessa moto, atuam quantas forças? Uma só. A força da gravidade. Porque o enunciado fala para a gente desprezar a resistência do ar. Olha só. Ele fala que as motos caem praticamente sem resistência do ar. Então, só tem uma força atuando na moto, que é a força da gravidade, a força peso, beleza? Como que a gente calcula a força peso? Se você esqueceu, está aqui a fórmula. P é igual a M vezes G, simples assim. Legal, agora que nós sabemos a força, como que podemos determinar a aceleração? A única equação que você conhece que relaciona força e aceleração é a segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa equação é uma equação vetorial e nós só estamos interessados na componente vertical dela. Então, eu vou pegar a força resultante no eixo y para obter a aceleração no eixo y também. Beleza? No eixo y, qual que é a força resultante? A força peso, m vezes g. Então, m vezes g vai ser igual a m vezes AY. Nota o seguinte: a massa vai embora e a aceleração em y é igual à aceleração da gravidade, independente da massa da moto. Ou seja, não importa se uma moto pesa 3 vezes mais do que a outra, elas vão cair com a mesma aceleração vertical. E é por isso que elas vão chegar no solo juntas. Não importa se você está jogando um elefante e uma pena ou um saco de pedra e um saco de algodão. Tudo chega no chão ao mesmo tempo, porque a aceleração vertical não depende da massa. Claro, isso na situação que você despreza a resistência do ar. Se você coloca a resistência do ar, aí sim, o tamanho, a densidade, tudo isso pode alterar essa dinâmica da queda. Mas quando não tem resistência do ar, tudo chega no chão junto, independente da massa do objeto. Então, a resposta dessa questão é a letra D. As motos adquirem a mesma aceleração durante a queda. Eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo aqui no YouTube mesmo, mostrando um experimento bem legal, onde vocês podem ver isso daí com bastante clareza para não ficar nenhuma dúvida.